Olá, queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Hoje, na nossa devocional, eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho das Escrituras que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, nos versos 5 a 8. Jesus diz assim: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Jesus está aqui ensinando aquela porção do Evangelho de Mateus que é conhecida como o Sermão do Monte. E nessa parte, no capítulo 6, ele está apresentando práticas de um viver piedoso, de um viver santo, de um viver de alguém que tem comunhão com Deus. E uma das práticas que Jesus apresenta é a prática da oração. E eu gostaria de enfatizar um pouco essa necessidade da oração na vida do crente. Perceba que Jesus começou o versículo 6 dizendo: E quando orares. Jesus está pressupondo que os seus discípulos, que aqueles que o seguiam, seriam pessoas de oração. Portanto, meus queridos, a oração é a marca da vida cristã. A oração é algo que deve fazer parte do viver cristão. No entanto, Jesus não somente nos mostra que essa é uma prática, como ele mesmo é o referencial dessa prática. Jesus foi um homem de oração por excelência. Nós podemos ver Jesus, por exemplo, no Evangelho de Marcos, antes de cumprir o seu dever messiânico de pregar, de curar, de expulsar demônios das pessoas. Marcos registra no capítulo 1, verso 35, que logo cedo, ainda de madrugada, Jesus buscava Deus em oração. Veja que Jesus foi um homem de oração. Jesus foi um homem de oração não somente antes das suas atividades, mas também quando estava prestes a encerrar a sua obra terrena aqui como nosso Salvador. No Gólgota, antes do Calvário, ele buscou ao Pai em oração. Então, meus queridos, a vida de oração é uma marca do verdadeiro crente. Primeiro porque o seu Salvador pressupõe isso, que nós oraríamos. Em segundo lugar, porque o próprio Senhor foi esse modelo. E aqui Jesus nos dá algumas orientações. Primeiro, como nós não devemos orar. E depois, como nós deveríamos orar. Então, eu gostaria de meditar agora com vocês sobre essas orientações de Jesus. Como nós deveríamos nos achegar à presença do Pai. E, em primeiro lugar, ele vai nos dar uma orientação de como nós não devemos nos achegar à presença de Deus em oração. Jesus diz assim: Quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. No versículo 7 e 8, ele apresenta ainda a outra característica de como nós não devemos nos aproximar de Deus, dizendo: E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vocês peçam. Queridos, Jesus está nos mostrando aqui que nós não devemos nos aproximar à presença de Deus em oração com disposições erradas. E aqui Jesus apresentou duas disposições erradas. A primeira é a disposição de ser reconhecido pelos homens. Essa disposição de sermos reconhecidos pelos homens
passa quando nós queremos que os outros nos reconheçam como sendo pessoas de oração. Quando nós vamos orar para sermos reconhecidos por isso, para sermos aclamados, para sermos vistos pelas pessoas. Jesus então nos mostra que quando nós vamos orar, nós não devemos estar preocupados com o que os outros pensam de nós. Nós não devemos estar preocupados com a percepção que as pessoas terão da nossa vida de oração. Mas nós deveríamos estar preocupados com uma única coisa: em orar. E Jesus nos ensina também uma outra disposição equivocada, que é uma disposição pagã, idólatra, de que achar que a repetição será um meio pelo qual Deus nos dará as suas bênçãos, pela insistência. É como se estivéssemos vencendo Deus pelo cansaço. Isso acontece na mitologia pagã. Isso acontece nas falsas religiões, onde as pessoas acham que pelo muito repetir as palavras, Deus será propício, será favorável, será bondoso, será misericordioso com essas pessoas. Jesus está dizendo, não façam dessa forma. Eu não posso ser manipulado pela quantidade de palavras. Mas perceba, queridos, uma coisa. Jesus está falando isso para os crentes. Isso quer dizer que, muitas vezes, nós, crentes, podemos nos aproximar de Deus com motivações pecaminosas e equivocadas, mesmo no momento mais íntimo do nosso relacionamento com Ele, que é a vida de oração. Devemos então examinar o nosso coração, para que não nos acheguemos à santa presença de Deus com motivações equivocadas. Mas Jesus depois ainda diz o seguinte, que aqueles que se aproximam com uma disposição errada recebem aqui mesmo o seu galardão. Jesus diz assim, no versículo 5, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão dessas pessoas que se aproximam diante de Deus com a intenção de serem vistas, com a intenção de serem conhecidas como pessoas que oram prolongadamente? Quero abrir um parênteses, Jesus não está proibindo que oremos por um período prolongado. Jesus está proibindo que nos concentremos no tempo. Eu tenho que passar hoje 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu posso parar depois disso. A oração deve ser algo espontâneo, deve ser algo do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. Então Jesus diz que as pessoas que se aproximam, buscando serem vistas e reconhecidas pelos homens, e pessoas que se aproximam querendo ganhar o favor de Deus por meio das repetições, são pessoas que já recebem aqui o seu próprio galardão, a sua recompensa. Qual é? Serem vistas pelos homens. Eles não recebem o favor de Deus, porque se aproximam diante de Deus com motivação errada. Mas Jesus não somente nos mostra como nós não devemos orar. Jesus nos mostra como devemos orar. Qual deve ser, então, a nossa disposição em nos aproximar diante de Deus em oração? O versículo 6, Jesus diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Queridos, Jesus está nos mostrando aqui que nós devemos orar, mas tendo uma disposição correta. E qual é a disposição correta? A disposição correta é justamente entrarmos na presença de Deus e excluirmos as outras pessoas, a opinião das outras pessoas, e excluirmos até mesmo nós, o eu, e simplesmente nos aproximarmos diante de Deus em oração, buscarmos a comunhão, a intimidade, o prazer, a alegria, a satisfação de estarmos na presença de Deus. Mas é necessário que entendamos algumas coisas. Jesus não está dizendo que nós só podemos orar no nosso quarto, quando fecharmos a porta. Jesus está dizendo, quando você for orar,
Busque ser discreto na sua oração. Não busque ser visto. Não busque ser conhecido como, ele sobe lá naquele monte e ora sozinho. Ele é alguém que todas as vezes, quando vai passar por determinado lugar, para e ora sozinho. Jesus está dizendo, não faça isso. Orar num aposento, orar num quarto em secreto, pode ser feito enquanto você está, talvez, lavando ali seus pratos. E está orando a Deus, só você e Deus estão naquele momento de comunhão. Pode ser enquanto você aguarda na fila de um banco, enquanto as pessoas nem sequer percebem que você está em oração. Mas você está nutrindo o seu relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, meus queridos, Jesus diz, busque a Deus em secreto. Busque o seu Pai. A oração deve ser, acima de tudo, a busca de um relacionamento pessoal, de comunhão com Deus, entre o crente e Deus. Mas Jesus também nos ensina que nós devemos nos aproximar sabendo quem Deus é. Ele diz assim, ora ao teu Pai. E, queridos, somente aqueles que recebem Cristo como Salvador, somente por meio do sacrifício de Cristo e da aplicação da obra de Cristo na nossa vida, somente tendo os nossos pecados perdoados, nós podemos ter Deus como nosso Pai. Mas Ele é um Pai celeste. Ele é um Pai que é superior à paternidade humana. Ele é aquele Pai que sabe do que nós necessitamos. Ele é aquele Pai que cuida de nós. Jesus está dizendo, se aproxime dele, sabendo que você pode apresentar a ele as suas demandas, os seus cuidados, as suas necessidades, porque ele é Pai. Ele se interessa pelos seus filhos e ele está compromissado em buscar o nosso bem. Podemos então confiar, Jesus está nos dando aqui um estímulo para orarmos. Nos aproximamos diante do nosso Pai, não meramente diante do Criador somente, mas do Criador que também é o nosso Pai, que busca o bem dos seus filhos. E aí ele diz que se fizermos com essa disposição, Deus nos recompensará. Deus derramará das suas bênçãos sobre nós. Então, eu gostaria de dizer a você que nesse período de isolamento social, invista tempo na oração. Agora, invista de uma maneira correta, com as motivações corretas. Não invista tempo para ser reconhecido pelos homens. Não invista tempo porque você acha que Deus está interessado no cronômetro. Deus vai atender com mais bênçãos relacionado diretamente a quanto tempo você passa em oração. Não isso. Não faça dessa forma. Simplesmente exclua essas coisas. Exclua as outras pessoas. Exclua o tempo. Exclua você mesmo. E simplesmente se aproxime diante de Deus. E Deus vai recompensar a mim, a você, se nos aproximarmos por meio de Jesus da forma correta. E eu gostaria então de pedir a você que pudesse estar dedicando tempo. Nós estamos com mais tempo agora para orar. Busque uma videoração. Nas próximas devocionais nós continuaremos tratando sobre esse assunto tão importante para a vida cristã, como Jesus mesmo nos apresentou nesse texto. Que Deus abençoe a todos vocês e que a paz de Cristo seja sobre a sua vida.